Quem vai estar com as crianças, adolescentes, vem aqui também. Vamos orar. Que Deus abençoe nas classes. Vamos orar, Senhor Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus por estarmos juntos aqui, Senhor. Agora clamamos em nome de Jesus que teu Santo Espírito, Senhor, venha nos conduzir, nos iluminar, Senhor.
para que juntos possamos aprender da Tua palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe tua serva Stephanie, teu servo Ivaldo, pastor Jorge, Senhor, para que possam estar aqui, Senhor Deus, como facilitadores nesse momento em que juntos aprenderemos a Tua palavra. Abençoe, Pai querido, cada um dos participantes, ó Pai querido, para que, Senhor, meu Deus, não sejam meros ouvintes da Tua palavra, mas que possam guardar a Tua palavra, Senhor Deus, e aplicar em suas vidas, Senhor. Oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, esteja comigo. Amém. Deus abençoe. Então, acompanhe o irmão Ivaldo, que vão estar lá em cima, e os outros fiquem aqui na sala, aqui no templo. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja reinando no coração de cada um aqui presente, juntamente com suas famílias. Amém? Semana passada não tive presente aqui, mas com certeza os irmãos tiveram uma excelente introdução, então não temos a necessidade aqui de estarmos falando quem escreveu, para quem escreveu, de onde escreveu, quando escreveu. Os irmãos já estão completamente cientes de todas essas questões. Capítulo 2, vamos lá. Peguei o título aqui da minha Bíblia, né? A Bíblia ACF, traz o seguinte título aqui: o caráter e o alvo da pregação de Paulo. Bom, vamos lá, vamos para o primeiro versículo. O pastor leu, mas a gente vai estar acompanhando aqui versículo a versículo, tá bom, irmãos? Os irmãos podem interromper a qualquer momento, dúvidas, colocação, levante a mão aí para que a gente dê oportunidade aos irmãos. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Bom, aqui o apóstolo Paulo ele vem mencionando que ele anunciou o testemunho de Deus. O que seria esse testemunho de Deus? Se os irmãos refrescarem a memória aí no capítulo anterior, ele vai dizer aí no versículo 23, que testemunho de Deus. Quem pode ler para a gente aí o versículo 23 do capítulo 1, para a gente saber que testemunho de Deus foi esse que o apóstolo Paulo anunciou. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, que testemunho de Deus foi esse, irmãos? Um só de cada vez, tá? Muita gente assim. Que testemunho foi esse aí? Como é que isso aí, qual o nome que a gente dá isso que ele acabou, a irmã Jacira acabou de ler? É o muito bem, o Evangelho. O testemunho de Deus é o Evangelho, né? E ele vai pronunciar aí que ele não anunciou o testemunho de Deus com sublimidade de palavras, né? Na versão ACF, ou seja, não com sublimidade de palavras ou de sabedoria, ou seja, ele não havia anunciado com ostentação, dizendo que ele era o cara, né? Então, não foi dessa forma que ele trouxe o anúncio do Evangelho. Paulo se recusou a usar também linguagens de persuasão ou manipulando a palavra de Deus. Ele não fez dessa forma. Ele vai dizer que apresentou o Evangelho como algo simples, né? O Evangelho são palavras simples, são palavras de verdade, uma franca verdade. E ele vai dizer que dependeu de quem? Do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Esse poder que tem a capacidade de mudar, de transformar vidas. É assim que ele começa esse capítulo, né? Vamos para o versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Vemos que qual é
o centro do Evangelho. Qual é o centro do Evangelho? Quem está no centro do Evangelho? Jesus Cristo. O coração do Evangelho é Jesus. E tudo que nós, como igrejas, vamos anunciar, esse Evangelho, deve ser centrado nele, pois ele é o ponto central. E Paulo fez questão de deixar isso bem marcado. O ponto central do seu ministério foi a morte. Ele mostrou aqui a morte de Cristo na cruz, como a gente, irmã Jaceira leu para a gente ali no capítulo 1, versículo 23. Vamos refrescar a memória aqui, já que estudamos Romanos, né? Acabamos aí de estudar Romanos. O que diz lá em Romanos 5, versículo 8? Um só de cada vez. O que diz? Deus prova seu amor em que Cristo, sendo nós ainda fortes, pecadores, né? Então essa é a central, é a mensagem central do Evangelho. Em Gálatas 3,13, ele vai dizer que Jesus tornou-se maldição por nós. A cruz era maldita e Jesus tornou-se maldição por nós. Como o perdido não tem outra maneira de ser salvo, né? Atos 4,12. O que diz lá? Atos 4,12. Então, qual é a única maneira de um homem ser salvo? Por Jesus Cristo. Não há outra maneira de o homem alcançar, muito obrigado, alcançar a salvação, perdão dos seus pecados. Portanto, ao proclamarmos o Evangelho, o que deve ser enaltecido, exaltado é Jesus Cristo. Jesus é o centro do Evangelho. Versículo 3, irmãos, vamos ler o versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Vejam que Paulo vai destacar aqui algumas coisas: fraqueza, temor e com muito tremor. Irmãos, vamos refrescar a memória aqui da aula passada. Paulo, quando chegou a Corinto, ele tinha passado por experiências muito fortes, né? Ele foi preso, foi espancado e preso em Filipos. Ele foi expulso de Tessalônica e também de Bereia, e ele foi ridicularizado na cidade de Atenas. Isso está lá em Atos capítulo 16 e também no capítulo 17. Então, quando Paulo ele fala aqui de fraqueza, ele tem alguma coisa em mente. Talvez isso venha indicar uma enfermidade física, né? E qual seria essa enfermidade física? A Bíblia não vai nos falar, mas há alguns indícios. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 6:11, vamos ver que tipo de enfermidade física que vem colocar Paulo nesse estágio de fraqueza. Primeiro irmão que achar, pode ler, por favor. Gálatas 6:11. Então, Paulo ele tinha um problema sério de visão, né? Vejam que ele está falando aqui, que está escrevendo com grande letra, porque é para ele ver, né? Certamente não tinha óculos naquela época. Então, algum tipo de enfermidade, talvez a enfermidade de visão, na visão, isso venha estar causando essa fraqueza, essa debilidade no apóstolo Paulo. Paulo, ele teve dom de curas, irmãos? Ele recebeu dom de curas, sim ou não? Sim, com certeza. A palavra de Deus vai dizer que ele até ressuscitou mortos, mas ele não teve a capacidade de curar a si mesmo. Interessante isso. E também ele nem sempre teve a capacidade de curar também aqueles que auxiliavam a ele no ministério, ou seja, os seus apoiadores do ministério, seus cooperadores. Vamos ver um caso, 2 Timóteo 4:20, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. Quem achou pode ler, por favor. Ficou em Corinto e deixei Trófimo, doente em Mileto.
ficou doente onde? Em Mileto, ele ficou doente. Então, um cooperador do apóstolo Paulo, um homem, Paulo tinha o dom de curar, mas teve um dado momento, e o caso específico aqui de Trófimo, ele não teve a capacidade de curar o seu cooperador. E há um pensamento popular, irmãos, que toda enfermidade é resultado de pecado, né? Não tem a gente normalmente ouve, o que está acontecendo de errado, né? Mas será que toda enfermidade ela provém de algo que a pessoa cometeu, um pecado? A palavra de Deus vai nos apontar que o apóstolo Paulo, ele antes de aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes dele ter um encontro com Cristo, ele era um religioso e ele era um perseguidor atroz da igreja. Aliás, ele foi testemunho, né, e executou a muitos cristãos, né? Exemplo disso está lá em Atos, né, no capítulo 6, capítulo 5 ali, né, o Estevão foi executado, sentenciado à morte, apedrejado, e Paulo estava ali. Paulo era aquele que estava apoiando aquela execução. Então isso aí era um peso muito grande para o apóstolo Paulo. Ele fora perseguidor da igreja, executou a muitos cristãos, e isso a mando das autoridades judaicas. E ele mesmo escreveu: aquilo que o homem semear, isso colherá. O nome dessa lei é a lei da semeadura e colheita. Isso é muito claro, o próprio Paulo reconhecia isso. E apesar de muitos cristãos terem os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, ele não pode se esquecer de que o perdão dos seus pecados não vai eliminar aquilo que ele plantou no passado. Ou seja, perdão do pecado, ele não elimina a necessidade de colher um mal que ele anteriormente tenha praticado. Isso é verdade, irmãos? O que os irmãos acham? É verdade ou não? Com certeza é verdade, irmãos. Há exemplos na palavra de Deus que nos apontam para isso? Sim. Por exemplo, no caso de Davi, ele não deixou de sofrer por causa do seu pecado. Por quê? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele cometeu um adultério, foi cúmplice de um homicídio, né? E fora outros maus que ele acabou cometendo. Eu pergunto aos irmãos: Deus perdoou Davi por esses pecados? Sim. Por quê? Ele se humilhou, ele pediu perdão a Deus, mas por ele ter sido perdoado, não impediu dele sofrer as consequências. Ele não deixou de sofrer por causa dos pecados, daquilo que ele semeou, ele acabou colhendo. Por exemplo, seu filho Aminon, né, um dos seus filhos, ele desejou uma irmã, olha só, irmãos, ele acabou se relacionando com ela, violentou a sua própria irmã. Quem não sabia disso? Ele fez isso. Na família de Davi teve esse caso drástico, e por causa dessa violência, o irmão de Tamar, que era também irmão de Amnon, ele acabou matando o próprio irmão. Absalão matou a Aminon. E Absalão, que era filho de Davi também, ele acabou fazendo sexo com as concubinas de Davi, à vista de todo o povo de Israel, em cima do terraço do palácio lá. Da mesma forma que Davi cometeu adultério, né, ali com
aquela mulher lá, Batseba, né? Absalão fez o mesmo com as concubinas de seu pai. Isso, irmãos, nos aponta, a palavra de Deus está nos chamando a atenção, né, nesses episódios, porque pecado é algo sério, há uma seriedade com relação ao pecado, e sofrimento físico é uma dessas lições que a gente precisa tirar para a nossa vida, é uma das lições objetivas. Pecados são perdoados por Deus, mas o perdão dos pecados não vai estar eliminando automaticamente qualquer tipo de consequência pelos pecados cometidos. Todos, irmãos, todos nós estamos sujeitos a estarmos diante dessas consequências, todos nós. A enfermidade, ela é consequência de algo que foi praticado no passado, pode ser sim, mas uma coisa é certa, irmãos, ninguém vai ficar para semente. Um dia nós vamos ter que nos deparar com a morte física, e a maioria das mortes, dos casos de morte que nós encontramos, pelo que todos nós precisamos passar, ela é consequência, ela é decorrência de alguma enfermidade física. A maioria, né? Existe o caso de acidentes também, mas a maioria das mortes são consequência de uma enfermidade física. E até mesmo crentes, né? Até mesmo os crentes estão sujeitos também à enfermidade física. E é algo que às vezes a gente se esquece. Então, não é, irmãos? A gente se esquece. E ordinariamente, o pecado, ele é a causa final da morte, mas ele não precisa ser uma causa imediata de uma enfermidade, e nem mesmo é a única causa da enfermidade. O pecado, ele gera morte, claro, mas nem todo pecado vai gerar enfermidade. Então, nesse ponto aí que Paulo ele está alertando ali, eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor, porque sobre ele pesava esse grande fardo do passado. O passado ainda estava, embora ele saiba muito bem que ele fora perdoado por Cristo Jesus, mas sobre os seus ombros havia esse fardo. Ele foi culpado de muitas mortes. E certamente, irmãos, isso é algo que é natural acontecer com todos nós, né? Mesmo sendo perdoados por Deus, a gente pode ainda lembrar do nosso passado. Irmãos, estão comigo? Amém? Amém. Muito bem, versículo 4. O que o versículo 4 fala para a gente aí? E a minha palavra e a minha pregação, o que aconteceu com elas? Mas Paulo ele vai repetir aqui, da mesma forma que ele falou lá dos testemunhos de Deus, o testemunho de Deus, ele vai estar usando aqui a minha palavra. Qual que é a palavra de Paulo? É a mesma que o testemunho. O que é o testemunho? O que é o testemunho de Deus? O Evangelho. O Evangelho, a minha palavra, o Evangelho, né? Vamos voltar no capítulo 1. Leia o versículo 18 agora. Capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a palavra é o Evangelho, que é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E ele vai falar assim: a minha palavra e a minha pregação. O que é a pregação então? O que é a pregação, irmãos? A palavra é o Evangelho, e a pregação? Boas novas de salvação. Quem dá mais? Falei que a palavra é o Evangelho. E a pregação? Hã? Nós?
que é a pregação, irmãos? Hã? Esse é o conteúdo da pregação. Ué, acabou. Morreu. Alô? Alô? Foi. Então, a palavra é o Evangelho e a pregação é o anúncio desse Evangelho, né? Pregar é anunciar o Evangelho, é falar de Jesus e este crucificado, segundo o apóstolo Paulo, ele coloca para a gente aqui. E ele vai dizer também: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas. Persuasivas, o que significa essa palavra? Palavras convincentes. A palavra não foi convincente, mas ele vai dizer como foi essa pregação. Foi em demonstração do Espírito. Por que ele vai falar isso? O Evangelho, irmãos, ele surgiu no mundo, não apenas na forma de palavras, mas ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo, e isso apontava para um local. Qual era o local? A cruz. A mensagem do Evangelho é a cruz, como nós lemos no capítulo 1, verso 18. Vamos ler o versículo 24 também, que a gente não leu do versículo capítulo 1? Pode ler, por favor. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então essa foi a forma que Paulo pregou o Evangelho, em demonstração de Espírito, porque somente o Espírito é que capacita-nos a cumprir a nossa missão, a missão de levar o Evangelho, as boas novas, né? O Evangelho que salva, que cura, que liberta, né? E ele vai dizer aqui, demonstração do Espírito, mas ele fala também que foi também através da demonstração de poder, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, pois apontando para o poder de transformação que o Evangelho tem na vida das pessoas. E esse poder ele vem de cima, vem de Deus, é da parte de Deus, não é através da convicção do ser humano, não é através da sabedoria do homem, porque a sabedoria humana ela vai demonstrar alguma coisa sim, mas não operar a mudança que Deus quer na vida das pessoas. É o poder de Deus, é o Espírito de Deus quem capacita para operar a mudança na vida do ser humano. Alguém quer falar alguma coisa acerca disso? Fique à vontade, tá, irmãos? Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo ele está nos apontando aqui que ele queria mudar, ele vai estar mudando os seus métodos na apresentação do Evangelho, de que nunca mais estaria se utilizando do que ele chamou de linguagens persuasiva, como está aqui na minha versão, de sabedoria humana. E isso, ele está certamente se lembrando da sua técnica que ele usou lá em Atos 17, lá quando ele chegou em Atenas. Irmãos, lembram que ele encontrou ali os filósofos e ele debateu com esses filósofos usando a sabedoria humana, né? E ele foi ali tentando estar ganhando aquele debate, né? E certamente isso ele estava trazendo à mente aqui, né? Porque a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele agora vai estar mudando a sua estratégia. A sua confiança não mais estaria baseada na sua sabedoria terrena, mas ele agora passaria a confiar naquilo que o Espírito Santo estivesse dando para ele. Ou seja, ele estava agora mostrando aos homens
para que se convertam a Cristo baseado não no que o mundo pode oferecer, mas naquilo que o Espírito Santo estava dotando ele. Vejam que lá no capítulo 18 de Lucas, né, um livro também que a gente estudou recentemente aí, Lucas, ele nos conta como que foi a chegada de Paulo em Corinto. Certamente o irmão Luiz deve ter feito uma alusão a esse capítulo na aula passada. Deu, irmão Luiz? Não falou do capítulo 18 de Atos, semana passada? Sim, né? Porque é quando Paulo chega ali naquela cidade. E o que Paulo ele se depara lá, né, quando ele encontra com a população da cidade de Corinto? Era uma população que tinha uma visão cosmopolita, ou seja, eles estavam abertos ali a diferentes modos de vida, a diferentes culturas. Eles não tinham preconceito com relação a isso, mas a vida religiosa daquele povo refletia exatamente o tipo de pessoas que eles eram. Aquela miscigenação, ou seja, aquela mistura de povos e costumes acabou exibindo um tipo de religião completamente sincretista, ou seja, várias religiões estavam sendo reunidas ali naquela cidade, né? Ali eles contavam com diversos tipos de cultos, diversos tipos de adoração, pois eles acreditavam em muitos deuses, aliás, vários deuses, e isso também sem contar com uma adoração imoral a uma deusa chamada Afrodite. Era uma deusa, esse culto, ele se caracterizava pela imoralidade, pela prostituição. Um historiador daquele tempo lá, ele chamado Estrabão, ele conta que havia em Corinto, dedicadas a esse culto pagão, aproximadamente 1000 prostitutas cultuais ou religiosas, né? E elas, né, o que a gente tira disso, né? Isso atraía muita gente, muitas pessoas, muitos peregrinos vindos do exterior chegavam àquela cidade lá, e o propósito deles era se dedicar a esse tipo de adoração, a esse tipo de culto. E assim, viver em Corinto passou a ser um tipo de vida entregue ao deboche, a um tipo de vida debaixo da perversão cultural. E é em razão disso que o apóstolo Paulo, ele mais à frente, né, ele vai escrever algumas partes falando sobre isso. Lá em Romanos, capítulo 1, a gente já estudou essa parte aí, capítulo 1, lá Paulo pega pesado com relação a esse tipo de vida longe de Deus. Paulo também vai escrever aos Tessalonicenses, capítulo 4, falando desse tipo de vida, o quanto isso desagrada ao Senhor. E Paulo está escrevendo essas duas passagens aí, exatamente de Corinto. E acima de todos os demais escritos que Paulo ele teve a oportunidade de escrever, todas essas passagens elas estão apontando exatamente, atacando esse tipo de comportamento que os coríntios tinham. Aquelas pessoas que habitavam naquela cidade ali, os coríntios tinham, atacando a vida imoral, uma imoralidade pagã, especialmente por esse tipo de paixões infames, por esse culto imoral que aquela cidade estava acometida. E vejam que Paulo ele está aqui apontando um tipo de fé que vai libertar desse tipo de comportamento, e é tão somente através da fé em Cristo Jesus que o ser humano ele pode retornar a Deus. E é isso que Paulo ele está pregando aqui. Na igreja, às vezes a fé ela tem sido tão reduzida a um tipo de pensamento apenas humano, um
persuasão mental, um assentimento verbal. Acham muitos que somente apresentando umas proposições doutrinárias que vai ser o suficiente. E a gente pode entender, irmãos, que a alma ela só pode ser liberta através da fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus, ela é o começo, é a conversão, é operada pelo Espírito Santo de Deus. Fé em Cristo, arrependimento das obras mortas, isso é uma operação do Espírito Santo. E essa transformação inicial é o pontapé inicial para uma vida da dependência do Espírito Santo de Deus. E é isso que Paulo está passando para a gente aqui nessa manhã. O justo viverá pela sua fé. E é de fé em fé. Não podemos nos acomodar. Eu já fui salvo, agora já está tudo bem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso me acomodar. Mas não é isso que Paulo está deixando para a gente aqui. A vossa fé, ela não pode parar. Ela precisa prosseguir. Precisamos avançar, irmãos. Precisamos partir para a próxima fase. Não podemos nos acomodar. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Amém. Versículo 6. Quem pode ler o verso 6 aí? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquila. Paulo ele fala aí entre os perfeitos. Em algumas outras versões traz também maduros, por exemplo, a Bíblia do século XXI coloca como maduros. O que seriam esses perfeitos, esses maduros aí? Os questores são? O que seriam? Alcançamos a perfeição nesse mundo? Mas nós estamos em busca dela. Então Paulo ele está falando aqui a indivíduos que estavam em busca desse estágio, estavam nesse estágio de mudança constante, de transformação diária, né? Abra sua Bíblia lá em Hebreus 6, versículo 1, Hebreus 6, versículo 1, quem pode ler? Então esse é o nosso estágio, a nossa luta constante, né? Não que tenhamos alcançado a perfeição, mas nós precisamos estabelecer uma meta, buscar mudança de vida, buscarmos ser mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo está também nesse versículo aqui fazendo um contraste, né? Contraste entre a sabedoria divina, né, e também aquela sabedoria humana, né, as filosofias, que são boas em si, né, mas a sabedoria humana, as filosofias desse mundo, elas acabam gerando orgulho, elas acabam não conseguindo o mais importante, que é a salvação da alma. Salvação da alma, somente a sabedoria divina é que pode estar mudando, transformando a mente do ser humano. Amém? Alguém quer fazer uma colocação? Os irmãos Está muito quieto, hein? E ele, nessa questão dos perfeitos, eu anotei aqui alguma coisa importante, eu achei importante. São crentes já dotados de altas experiências cristãs, também são chamados de espirituais. Paulo reconhecia que havia certa gradação entre os cristãos, de conformidade com a perfeição e a maturidade que haviam chegado em Cristo. Porém, não estavam fazendo distinções místicas que havia entre os gnósticos, entre certos cristãos dos séculos posteriores. Ele simplesmente estava estabelecendo certa distinção entre crentes maduros e crentes imaturos.
Então, entre nós, há sempre uma essa distinção. Uns que não está baseado aqui, irmãos, em tempo de igreja, né? Por exemplo, eu tenho 40 anos de igreja. Quem tem mais de 40 anos? Quem tem mais? Tem mais gente aqui? Tem, Jacira tem, irmão Eli, né? Então tem gente que tem mais. Mas não é esse tempo que Paulo ele está mencionando nessa questão de maturidade, mas sim na questão de busca de Deus, de intimidade com o Senhor, na intimidade com a sua palavra. É isso que vai fazer a distinção entre crentes maduros e imaturos. Às vezes tem crentes com mais de 40 anos, 50 anos, mas que são crianças ainda, que ainda não têm intimidade com o Senhor. É intimidade com o nosso Pai que vai nos colocar nesse estágio de maturidade. A maturidade cristã vem quanto mais nós conhecermos esse Deus, quanto mais nós tivermos intimidade com o Pai, mais nós seremos maduros, menos nós estaremos sujeitos à queda, menos estaremos sujeitos às tentações desse mundo, quanto mais estivermos ligados com o nosso Deus. Amém? Pois não, meu irmão. Quanto mais eu tenho intimidade contigo, mais eu quero ter intimidade contigo. E quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente tem. Intimidade tem tudo a ver com maturidade. Vamos agora ler 2 versículos, o 7 e o 8. Quem pode ler, por favor? Nós falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E o 8 também. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conhece, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Agora eu quero ver vocês falar. Que mistério é esse, irmãos? Que mistério? Misterioso. Mistério. Fala aí, irmão Sônia. Mistério. Que mistério é esse, irmãos? Que mistério é esse, irmãos? Pode falar, irmãos. Hã? Cristo Jesus. Muito bem, esse segredo, ele agora está sendo revelado. Paulo ele está desvendando a completa redenção em Cristo Jesus, esse mistério que até então estava oculto, antes estava escondido, mas agora está sendo desvendado. E essa revelação, ela é feita por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não é através da inteligência, não é através da perspicácia humana. Não se trata de alguma coisa que estava secreta, né? Algo secreto, não é isso. Mas o termo, ele tem a ver com o revelar, o desvendar. Porque é o que o irmão Ivaldo falou, é Cristo. Antes da vinda de Cristo ao mundo, ninguém conhecia esse mistério, o grande propósito de Deus, pois esse era um segredo da história envolto a um total mistério. Havia esse mistério, havia esse véu, mas Deus, ele revelou esse mistério, mostrou o propósito por meio de Jesus Cristo, e este crucificado, e também o ressuscitou dos mortos, né? Como lá no verso 2 a gente já leu. E esse propósito era a reunião de uma grande família, de ambos os povos fazer um só povo, né? E contando com um cabeça. E qual é essa cabeça? Jesus Cristo. O Espírito toma a mensagem de salvação de Cristo, e a vai tornar viva no seio da igreja. E agora ele vai revelar o grande propósito de Deus, porque é ele, o Espírito Santo de Deus, é quem conhece os pensamentos de Deus, e é o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo, mas é o Espírito de Deus que vai fazer esse pensamento conhecido em todo o mundo. E vejam que
essa mensagem para o mundo ela parece o que, irmãos? Loucura. É loucura para o mundo. Como que o mundo vai entender um pai entregando o próprio filho para morrer por outro? O mundo não entende isso, irmãos. O mundo acha isso algo completamente louco, mas é através dessa loucura que Deus permitiu que o seu filho morresse em uma cruz, para que através dessa morte os nossos pecados fossem perdoados, para que através dessa morte os povos pudessem novamente estar se tornando um só povo. E a igreja, nós somos depositários desse mistério. Nós precisamos anunciar esse mistério ao mundo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vejam que Deus, Ele nos permitiu receber essa mensagem, mas Ele quer que nós avancemos em anunciá-la. E Ele concedeu o seu próprio Espírito para que nós pudéssemos ser dotados de capacidade de levarmos essa mensagem. E é isso, irmãos, que consiste esse mistério. Amém, irmãos? Vejam que o Espírito Santo ele tem uma atividade. A atividade dele é de revelar. E essa atividade reveladora do Espírito na igreja, ela talvez não vai consistir como no passado foi na vida de José. O que Deus fez na vida de José lá do Egito? O que Deus fez? Deu revelação em sonhos. Talvez não seja dessa forma. Talvez também não seja como na vida de Ezequiel. Ezequiel teve várias visões. Lembra lá do livro de Ezequiel? Talvez não seja através de grandes oráculos, como foi na vida de Miqueias, lá um profeta do Antigo Testamento, profeta conhecido como profeta menor, mas de menor não tem nada. Mas essa atividade reveladora do Espírito Santo na vida de cada um de nós é nos manter a atenção centrada no nosso Senhor, centrada em Cristo Jesus, em estar elevando as nossas consciências na revelação que foi dada por Cristo Jesus. Irmãos, e isso não tem preço, isso é incomparável, isso é completamente somente o poder de Deus que pode fazer isso em nossa vida. Então, por isso que Paulo está aqui dizendo assim: mas falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca teriam crucificado a quem? O nosso Senhor, o Senhor da glória, né? Vamos passar para o próximo versículo, versículo 9, quem pode ler? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que versículo é esse? De onde Paulo tirou isso aqui, irmão? Isaías 64, até nós estudou, 64, 4. E é interessante que Isaías está fazendo lá uma espécie de oração. Era uma oração para que Deus pudesse estar intervindo na história do seu povo. E ele queria que isso acontecesse na vida daquele remanescente, aqueles que estavam ainda justos na presença do Senhor. E a sua esperança estava que isso acontecesse, coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Mas preparou para quem? Para aqueles que o amam, aqueles que amam a Cristo, aqueles que contam com a intervenção de Deus, aqueles que certamente estão contando com um arsenal. O Senhor tem colocado um arsenal de surpresa para a gente, porque Ele nos ama. Isso é algo que a gente jamais deve esquecer, irmãos. Deus nos ama. Às vezes a gente está tão ligado nas coisas que a gente acaba esquecendo que o nosso Pai, Ele nos ama.
Ele tem propósito em nossas vidas. E precisamos estar confiantes que no tempo Ele vai agir, Ele vai vir ao nosso encontro, Ele vai agir naquilo que a gente está precisando. Jamais se esqueça disso, irmão. Deus te ama e Ele tem preparado coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, nem coisas que subiram o coração. Deus preparou isso para você. Você crê nisso? Amém? Amém. Glória seja dada ao Senhor. Agora vamos estar encerrando, tá, com dos versículos 10 até o 16, mas vamos ler devagar. Vamos ler o 10 e o 11 primeiro. Quem pode ler? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Qual é a verdade que salva, irmãos? Jesus. A qual a sabedoria do homem não pode conhecer. O homem, nas suas filosofias, no seu pensamento, ele não vai conhecer essa verdade, se ela não for revelada a nós pelo Espírito Santo de Deus. E vejam que Deus, ele faz essa revelação ser conhecida de que forma? Primeira coisa, ele faz através da revelação. São esses dois versos que a nossa irmã acabou de ler. Isso Deus faz transpondo uma lacuna e desvenda o que Ele deseja, pois é exatamente isso que significa a palavra revelação. Revelar é o ato de remover o véu, algo que estava desconhecido, algo que estava encoberto. Deus tira essa coberta, né? Deus tira esse véu, né? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele conhece, ele vai dizer ainda, porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. A revelação de Deus é a forma de Deus se mostrar ao mundo, e isso através do Espírito Santo, que essa é a missão que o Pai deu ao Espírito Santo, né? A missão do Espírito Santo é revelar, é mostrar a verdade, o Evangelho ao mundo perdido. Uma das missões, né? Agora vamos ver a segunda forma, o segundo meio que Deus, ele se faz conhecer ao ser humano. Vamos lá, versículos 12 e 13. Quem pode ler? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando com as espirituais com as espirituais. Então Deus, ele se mostra, ele se faz conhecido através da revelação, mas também através da inspiração, né? A inspiração, que é a ação supervisionada de Deus dos autores divinos, né? Autores humanos da Bíblia, né? Então a inspiração, ela se limitou aos escritos sagrados. Não sei se os irmãos já tiveram, às vezes a gente fala coisa que a gente fala por falta de conhecimento, né? Às vezes quando o pregador ele termina a mensagem, a gente vai e chega para ele, o pastor hoje esteve inspirado. Quem já falou isso? Ele não falou que taca a primeira pedra, né? Porque todos nós falamos, mas por falta de conhecimento. A inspiração, ela se deu aos escritores humanos da Bíblia. Hoje não temos mais inspiração, hoje não temos mais esse tipo de coisa. Vamos ver lá em 2 Timóteo 3,16 para a gente confirmar
essa palavra, não ficarmos somente na palavra do pastor Jorge. Vamos lá. Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o que é inspirado é a palavra. Toda palavra é inspirada. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aquele sopro, né? Mesmo usando os seres humanos ali como eles são, eu vejo que cada um usou o seu estilo, né, a sua forma de falar, né? A inspiração não é como a psicografia, né, que tem aí, que a pessoa fecha o olho e vai escrever. Não, Deus usou esses homens como homens que ele eram, de olho aberto, né, fazia, escrevia ali, mas Deus falava com esses homens o que eles deveriam escrever. E a outra forma também que Deus se faz conhecido, que é aqui que a gente vai ver agora nesse momento, capítulo 2, o 14 ao 16. Quem pode ler? Lê só até o 15, por favor, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não podem ser lidas, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Muito bem, então ele está falando aqui a distinção entre o homem natural, o homem espiritual, e a questão do discernimento. O homem natural não tem essa capacidade de discernir. Somente o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que está colocando em prática a sua fé, que está em busca da maturidade, cada dia buscando de fé em fé, crescer o seu conhecimento na palavra de Deus, que através dessa iluminação, o Espírito Santo, ele faz isso conosco hoje, né? Ele revelou, ele inspirou homens a escrever, e hoje ele nos ilumina a entendermos a revelação de Deus, entendermos a palavra de Deus, né? A iluminação, ela é dada a todos os cristãos, todos que buscam conhecer e compreender a verdade da palavra de Deus. É o Espírito Santo que é o agente, ele que faz a gente compreender a palavra de Deus. Sem a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não compreenderemos o que Deus tem a nos passar. Por isso que há muitas pessoas que são ímpios e leem a Bíblia Sagrada, conhecem muito de Bíblia, mas não têm o temor de Deus, porque somente através da iluminação do Espírito Santo de Deus é que o ser humano ele pode crer na verdade, ele pode praticar, porque essa é a distinção, irmãos. Crente maduro, né? Homens natural, né? Homem espiritual, essa é a diferença. O homem natural, ele só vai compreender das coisas do mundo, né? O homem espiritual, ele já vai, através da iluminação do Espírito Santo, ele vai compreender esse mundo sim, mas ele vai compreender esse mundo sob a ótica de Jesus Cristo. Ele vai compreender através da ótica da palavra de Deus. Ele vai agir influenciado sobre essa palavra. E é isso que a gente tem visto os professores vindo aqui à frente e passado para nós, não é verdade? E não adianta nada, irmãos, a gente ler, a gente ouvir a palavra, mas se a gente não praticar, a gente vai continuar na mesma. Se não houver uma atitude nossa, né? Ontem a gente ouviu muito sobre isso lá na conferência de relacionamento. Se não tiver uma atitude nossa em mudar de comportamento, de nada vai adiantar, irmãos. Precisamos mudar a nossa atitude, mudar o nosso comportamento, e isso sim estaremos testemunhando, estaremos demonstrando que não somos mais naturais, mas somos espirituais, seres transformados pela palavra do Senhor. Recebemos a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, amém? Agora, para encerrarmos, o verso 16, quem pode ler? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que
Interessante que no versículo anterior, ele fala que o que é espiritual, ele faz o quê? Discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Isso é muito profundo, né, gente? Muito profundo. Discerne bem tudo. E no verso 16, o apóstolo Paulo, ele fala que nós agora temos a mente de Cristo. Não, você tem a mente de Cristo, não deve ter, você tem a mente de Cristo. Essa mente de Cristo que nós temos agora é que faz toda a diferença. Veja que Paulo está fazendo uma citação aqui da palavra de Deus, lá do Antigo Testamento também. Quem estudou aí? Qual a citação é essa? Isaías 40. Muito bem, Isaías 40, versículo 13. Depois você pode ler lá. Nós, como cristãos, irmãos, devemos ter essa convicção. Nós podemos, através da palavra, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos conhecer os pensamentos do Senhor. Ele se revela a nós. A mente de Cristo, ela está implantada em nós. Isso é verdade. Vamos ver essa verdade aí. Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos. Quem achou pode ler. Quem que fez isso, irmão? É Jesus. Jesus que abre a nossa mente para a gente compreender a verdade revelada. Ele nos dá essa mente, a mente dele. Ele subiu para o céu. O Senhor está à destra do Pai. Um dia ele voltará. Mas enquanto ele não volta, que possamos estar nos colocando realmente como discípulos do Senhor, buscando ter essa mente dele cada vez mais fortalecida no nosso coração, buscando crescermos de fé em fé, mudando de atitude com relação às coisas que tentam nos tirar. O inimigo, ele é sujo, ele é astuto, né? Ele vai nos usar através daquilo que nós deixamos. Nós vimos isso na quarta-feira, o pastor nos trouxe essa palavra. O demônio entrou na vida, na casa daquela mulher, por coisas que ela permitiu. Hoje o Marco falou isso, que impede nós ao chegarmos, somos nós mesmos, nós que estamos realmente lutando e impedindo o agir de Deus na nossa vida. Que possamos mudar de comportamento, que possamos mudar, que através desses estudos que estamos fazendo nessa carta do apóstolo Paulo, que são cartas muito práticas, são coisas que os cristãos daquela época estavam lutando, estavam tendo dificuldade e que ainda continua sendo problemas nossos hoje. Que possamos absorver a cada aula, a cada dia, pega ali a palavra de Deus, peça ao Senhor e tire tudo aquilo que esteja impedindo de vermos o agir de Deus na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar? Os teus olhos aí. Pai querido, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui, ó Pai, podemos analisarmos mais um capítulo, ó Pai, dessa carta maravilhosa que o apóstolo Paulo deixou para nós, que é a 1 Coríntios, ó Pai. Abençoe a vida de cada um de nós, ó Pai. Que possamos de fato, ó Pai, sermos cumpridores dessa palavra. Que possamos de fato, ó Pai, sairmos, ó Pai, da zona de conforto. Que possamos buscar, ó Pai, estarmos no centro da Tua vontade, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, permitir que a mente de Cristo, ó Pai, venha estar tomando conta, ó Pai, de toda a nossa existência, ó Pai. Abençoe nossa vida, abençoe nossa família, abençoe nossa igreja, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar juntos aqui, ó Pai, para fazermos a diferença nessa localidade, ó Pai. Usa, capacita o Teu servo, ministro da igreja, ó Pai. Guarda, livra de todo mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Acabamos um pouquinho mais
mais cedo, né? Porque realmente o capítulo é pequeno, o pastor com certeza explorou tudo que havia de ser explorado aqui no capítulo 2, a bênção, né? Palmas para Jesus, irmãos. Senhor. Nós vamos fazer assim, nós vamos andar um pouquinho, né? Daqui a pouco o pessoal vai estar descendo, nós fazemos o encerramento. Então vamos fazer o seguinte, eu vou andar aqui, depois, né, da mesa do pastor. Eu queria que você pudesse considerar na lição de hoje o que é uma espiritualidade sadia, né? Eu acho que isso foi explorado aqui nessa lição de hoje. A espiritualidade sadia, ela está muito além da forma como nos vestimos, né? Às vezes a gente acha que a espiritualidade está na maneira de vestir, alguns acham isso, né? Mas está muito além disso, ou na expressão do louvor, não é o fato de levantar a mão, chorar e tal, isso, né? Isso não quer dizer que seja uma espiritualidade sadia, ou na quantidade de versículos que nós decoramos. Às vezes a pessoa acha que decora muito versículo, é até uma boa memória, mas não quer dizer que por isso que ela seja uma pessoa que decora bem, mas não quer dizer por isso que ela tem espiritualidade. Então não é o fato de você ter lido a Bíblia 300 vezes, não, isso não é espiritualidade sadia, né? A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus sobre a nossa vida e a forma como compreendemos as questões espirituais de modo prático. Como é que eu estou compreendendo as questões espirituais da minha vida de modo prático? Como é que eu estou colocando isso, né, em prática na minha vida, né? E aí diz assim, ó, pois temos a mente de Cristo. Então, com a mente de Cristo, eu vou discernir as coisas espirituais de modo prático, né? E aí, em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam em fidelidade as aflições dessa vida. Então, nós vamos passar por muitas aflições, por muitas lutas, e é nesses momentos que nós somos provados na questão da nossa espiritualidade, o quanto nós somos de fato espirituais, o quanto de fato a nossa fé pode ser colocada em prática naquele momento que nós precisamos, né? Por exemplo, quando eu falo da questão da fidelidade, existe uma questão muito singela e muito prática na questão da fidelidade, que é a questão do bolso, por exemplo. Até que ponto eu tenho sentido fidelidade na questão de dízimos, por exemplo? Não posso deixar de mencionar isso. Muitas das vezes, né, nós que cremos que o Senhor é o provedor, né, de tudo que nós temos, é Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá condições, Ele que nos dá a nossa finança. Até que ponto, por exemplo, eu sou fiel na questão de ser dizimista, de ser ofertante, de entender que a obra do Senhor se faz com a cooperação de todos, que nós somos chamados para isso. Por exemplo, é um discernimento espiritual de uma coisa prática. De que maneira eu tenho discernido essa questão? Amém, igreja? Não só isso, mas muitas outras coisas, na medida que a nossa vida vai seguindo em frente, vou passando por circunstâncias, e de uma maneira, com a mente de Cristo, eu vou discernindo, vou tomando as minhas decisões, né, pautado na palavra, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, não inspirado, mas iluminado pelo Espírito Santo de Deus, como foi dito pelo pastor Jorge aqui. Então, de que maneira eu tenho tido uma espiritualidade sadia? Olha só, a espiritualidade sadia está muito além da forma como nos vestimos, ou na expressão do nosso louvor, ou na quantidade de versículos que decoramos. A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus sobre a nossa vida e a forma como compreendemos as questões espirituais de modo prático. Questões espirituais, elas estão em todos os momentos se demonstrando na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, né? Como pai, como filho, como marido, como esposa. Questões espirituais estão em todos os cantos, todas as áreas da nossa vida, ó. Pois nós temos a mente de Cristo. Em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que aqueles que creem e suportam em fidelidade as aflições da vida. Suportam em fidelidade as aflições da vida. Em cada momento, suportando em fidelidade as aflições da vida, Deus tem grandes coisas preparadas para aquele que, no momento da prova, naquele momento em que a fé é provada, ele persevera, né, e cada vez mais ele vai crescendo para a honra e glória do Senhor, e cada vez mais semelhante em Jesus. Amém, igreja? Amém? A lição foi bênção, maravilha. Vamos louvar? Cadê o pessoal do louvor? Nós vamos louvar. E aí, cadê o pessoal do louvor? Vamos louvar, que enquanto nós vamos louvar, o pessoal depois desce, aí eu dou os outros recados aqui então. Foi? Alguns estão lá em cima ainda? Então espera um pouquinho. Então deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Sábado, dia 8, sábado agora, dia 8, ó. Sábado agora, nós temos a formatura dos cursos Mulher Única, Homem ao Máximo, Casamento e Família.
Venham todos, vocês que estão aqui, por favor, façam um esforço para virem no sábado, vocês vão ver testemunhos sendo colocados aqui. Irmãos, Deus fez maravilhas nesses cursos, homem ao máximo, mulher única e casamento e família. Nós temos provas de que Deus agiu poderosamente no nosso meio, convertendo, né, mudando, curando famílias, né, transformando vidas. Nós temos prova disso. Deus agiu poderosamente na nossa igreja através dessas ferramentas: mulher única, homem ao máximo, casamento e família. Teve pessoas que, teve uma irmã que falou para mim: pastor, em particular esse fato, né, ela disse assim: eu tive no Encontro com Deus, tive no resgate radical, né, e aqui na mulher única eu fui tratada. Ela falou assim: eu fui tratada. Então uma irmã falou isso, né? Então eu estou dizendo daquilo que uma irmã falou para mim. Ela nem é da nossa igreja, mas ela falou assim: eu fui tratada aqui em questões muito íntimas. Então, assim, isso é tremendo, você ouvir uma pessoa falar dessa maneira, uma pessoa que é de igreja, né, uma irmã, né, acho que bem, assim, não é tranquila na vida e tal, mas eu digo assim, na maneira com que ela me falou isso, foi algo que eu achei tremendo, um bom testemunho para nós termos aqui. Deixa eu dizer o que mais. No próximo domingo, dia 9, novamente nós teremos às 7 da manhã nossa manhã com Deus, nossa oração, às 8 horas do café de comunhão e às 9 horas até as 10h30 nossa EBD. Então, repetindo o que nós fizemos hoje, vamos fazer semana que vem. Eu tenho certeza que vai ser bênção. E hoje, quem é que não veio hoje no café da manhã? Aliás, na oração. Quem não veio na oração hoje? Quem não veio? Levanta a mão bem alto assim. Quem não veio na oração? Nós estivemos orando por vocês hoje, tá? Vocês que não vieram, nós estivemos orando por vocês. Aqueles que estavam presentes se comprometeram a vir novamente no próximo domingo, aqueles que estavam. E oramos por aqueles que não vieram, para que estejam aqui também, para que nós juntos aqui estejamos, né, orando ao Senhor. Falamos, né, nomes aqui, mencionamos diversos nomes dos nossos familiares, trouxemos aqui para a oração, né? Então eu tenho certeza que você vai estar aqui também no próximo domingo, para que juntos aqui possamos, né, orar e clamar ao Senhor. Quero ver você na célula, né? As células são a igreja reunida nas casas. Lá Deus falará com você de maneira pessoal. Creia, leve visitantes. Então, tenha certeza que a nossa igreja é uma igreja de célula e que na célula Deus vai falar de uma maneira pessoal, particular, cada um de nós aqui, e que você possa se empenhar e estar junto lá. Amém? Amém? Como é que está lá? O pessoal está vindo? Está difícil? Então, vamos tomar uma aguinha, infelizmente, né? Mas assim, vamos ter que dar uma pausazinha, vamos tomar uma aguinha, só para que os irmãos depois possam estar junto conosco aqui. Aí vamos louvar e aí nós vamos então encerrar. Vamos só tomar uma aguinha agora, daqui a pouco nós estamos novamente reiniciando. 5 minutinhos.
que é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, Senhor. Abençoe cada um. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Tu diga comigo? Amém. Vamos louvar o Senhor, trazendo nossos dízimos e ofertas diante do altar do Senhor. Antes da fundação do mundo.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pedir nossa irmã Isa. Irmã Isa, ora ao Senhor agradecendo pelos dízimos e ofertas, né? Quem aniversariou essa semana? Pode sentar, senta só um pouquinho, irmão, só para a gente destacar quem fez aniversário. Irmã Jupira, você é seu aniversário, né? Eu passei batido, né? Irmã Jupira, quando? Foi quando? 28. Quem mais aqui, irmã? No Betinha. Fique perto. Quem mais fez aniversário aí? Oi? Sirene? A irmã Sirene fez, ela está aqui na graça ainda. Fez aniversário também? Aniversário que fez? Faz aniversário aí? Não? Então tá, né? A nossa irmã Isa vai orar o Senhor então para a nossa irmã Jupira, Betinha. Casamento, fez aniversário com quantos anos de casamento? 41 anos, né? Bênção, né? Glória a Deus. Deus querido, Deus amado, em tua presença, Senhor, te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade de poder falar mais uma vez, Senhor Jesus, em tua casa, Senhor, agradecendo ao teu santo nome, Pai. Te entrego, Senhor Jesus, cada vida que se faz presente, ó Pai, cada um das santas mãos, Senhor. Obrigado pelo sol, Senhor Jesus, pelo domingo que tu nos deste, ó Pai. Te entrego, Senhor Jesus, nessa manhã também, cada aniversariante, ó Pai, cada aniversário de casamento, que tu possa renovar, Pai, amanhã, cada dia, Pai, e dar força e entendimento, Senhor Jesus, que sabemos que só tu pode, Pai. Te agradeço também pelos dízimos e ofertas, Senhor Jesus, que foram contribuídos em tua casa, Pai, casa de oração, casa de unção, Jesus. Te entrego também a vida do nosso pastor com as santas mãos, Senhor Jesus, de sabedoria, Pai, para nos conduzir, Pai, essa missão que te fazes, em nome de Jesus. Amém. Só para voltar aqui o assunto, mais uma vez, porque não tinha todos aí, falando sobre espiritualidade. Hoje, na lição de 1 Coríntios capítulo 2, nós aprendemos que tem o crente que é espiritual e tem o homem natural. Na verdade, Paulo vai falar de 3 tipos de homem, né? Ele vai falar do homem natural, vai falar do crente carnal e do crente espiritual, né? Nós todos temos que buscar sermos crentes espirituais, né? Cristãos espirituais. Aí diz assim, a espiritualidade sadia está muito além da forma como nos vestimos, ou na expressão do louvor, como nos expressamos louvor, ou na quantidade de versículos que decoramos. A verdadeira espiritualidade é demonstrada no governo de Deus sobre a nossa vida e a forma como compreendemos as questões espirituais de modo prático, pois temos a mente de Cristo. Em Deus há grandes coisas preparadas para aqueles que creem e suportam em fidelidade as aflições dessa vida. Aqueles que creem e suportam em fidelidade as aflições dessa vida, né? Como é que nós temos feito frente às questões que têm sido colocadas diante de nós, né? As provas que nós devemos passar como crentes aprovados no Senhor, né? Então, que você possa pensar nisso, né, como sendo uma meta, né? Se você está aí, né, navegando entre o crente carnal e o espiritual, né? Estou meio carnal, não. Vamos buscar, né, a questão da espiritualidade cada vez mais, fazer com que o governo de Deus prevaleça sobre a nossa vida, né, no entendimento da palavra. Sábado temos a nossa formatura do curso Mulher Única, Homem ao Máximo e Casamento e Família. Aqueles que estão participando, venham com a camisa. Eu gostaria que pudesse, por exemplo, o irmão Evaldo está com a camisa e hoje à noite veio novamente com a camisa, dá uma ajeitada lá. Rivaldo vem com a camisa novamente. Quem vem casamento e família, mulher única, né? Então venham com a camisa hoje à noite só para fazer um chamado para a nossa formatura agora sábado, né? E venham todos para que nós façamos uma programação bem bonita. Inclusive, fala. Só para lembrar, aqui da igreja vai vir uma preta. Com a preta, né? Não, é só para os líderes, né? Então, mulher única, homem ao máximo, né? Então venham com a camisa para a gente fazer esse chamado para a nossa formatura. Outra coisa, nós pretendemos fazer uma grande recepção aqui, que achamos que nós vamos ter muitas pessoas aqui.
Então nós vamos precisar também de uma oferta. Então, se você puder ajudar ofertando, hoje à noite nós vamos fazer uma oferta especial só para a gente poder fazer a compra daquilo que nós vamos usar para servir as pessoas que virão aqui. Vamos receber bem as pessoas que virão aqui, porque assim como nós vamos ter aqueles que vão dar testemunho, né, do que aconteceu aqui no casamento família, o meu máximo, mulher única, nós temos provas de que o Senhor agiu poderosamente aqui. Nós queremos que outras pessoas possam ser incentivadas a virem também. Então vai depender muito daquilo que nós vamos fazer no sábado agora, dia 8. Então nós vamos fazer uma boa recepção aqui também para os familiares que virão aqui, para que seja uma noite muito bonita aqui dessa formatura, tá bom? O pessoal da Manancial virá aqui também para nos ajudar nessa formatura, vai ser bênção. Quem não fez ainda a mulher única, quem não fez ainda o meu máximo, eu te aconselho, né, que você possa na próxima edição, que a gente ainda vai discutir, talvez seja em agosto, a gente possa novamente ter um grupo de pessoas fazendo aí, tá bom? Deixa eu ver, próximo domingo novamente nós estaremos fazendo aqui o nosso café da manhã, manhã por Deus, o café de comunhão, nosso 7 da manhã nós vamos estar em oração, né? Manhã com Deus, às 8 horas o café da manhã de comunhão e às 9 horas o nosso IBD até 10h30, bem? Vamos lá, o que mais? E a célula, né? Novamente, frisando sempre, busque estar numa célula, porque a gente precisa incrementar, a gente precisa daqui a pouco multiplicar a célula. Nós estamos com 7 células, 8, né? Nós precisamos multiplicar em nome de Jesus, ver se a gente consegue, né, sair desse momento, passar para um novo momento de multiplicação em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Então, vê se lembra, tá? De vir à noite com a camisa da mulher única, do homem ao máximo, para a gente poder estar junto aqui. Traz a tua oferta em nome de Jesus também. Traz uma oferta especial para a gente poder fazer essa recepção na formatura, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus pelo tempo que passamos juntos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Foi bênção na nossa vida, Senhor. Aquilo que aprendemos, aquilo que o teu Santo Espírito ministrou aos nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a perseverarmos. Aquilo que aprendemos, ó Pai querido, não fique só na teoria, Senhor, mas que seja uma maneira prática de vivermos, Senhor, para que dessa maneira Tu possa governar a nossa vida, Senhor, para que de fato tenhamos a mente do Teu Filho, Senhor, em todo momento, em tudo que decidirmos, na nossa fidelidade a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe, Pai querido, cada família aqui representada, Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse bairro, Senhor, que o Canto do Rio, Senhor, seja um ganho para Cristo, Senhor, que o Teu reino venha crescer nesse lugar, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, meus irmãos, esteja sobre cada família aqui representada, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Todos digam comigo, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fala para quem está do teu lado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.